Bem-vindos ao canal TAU Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa. Hoje vamos falar sobre o universo dos queijos. Vamos aprender um pouco mais sobre a ciência e tecnologia deste alimento tão antigo que faz parte da história do homem. Para entendermos a importância dos queijos na nossa alimentação, precisamos voltar no tempo. Não há evidências conclusivas que indicam a origem dos queijos, mas é provável que a sua origem tenha sido no Oriente Médio, Ásia Central ou Europa e coincida com a domesticação de ovelhas há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Acredita-se que os primeiros queijos tenham sido produzidos de forma acidental, quando os nossos antepassados tentaram armazenar o excedente de leite cru em recipientes de barro. A falta de refrigeração, associada à presença de bactérias fermentadoras no leite cru e nos recipientes, formaram uma coalhada ácida que, pela dessoragem e posterior retirada do soro, deu origem a uma espécie de queijo primitivo. Ainda antes de Cristo, peles e estômagos de animais eram empregados como recipientes para armazenar uma grande variedade de produtos alimentícios, incluindo leite. Durante o armazenamento, o leite era transformado em uma coalhada comestível pela ação da enzima quimosina, presente no estômago de ruminantes. Da sua origem até os dias atuais, a produção de queijos foi ficando cada vez mais sofisticada e diversificada, permitindo a produção de diferentes tipos de queijos. A França e a Itália lideram quando o assunto é queijo, e estima-se que cada um desses países possua mais de 400 variedades do produto. É daí que vem o provérbio francês que diz que a França possui um tipo diferente de queijo para cada um dos dias do ano. Alguns dos queijos mais conhecidos hoje foram pela primeira vez registrados no final da Idade Média ou depois dela, como é o caso do cheddar, parmesão, gouda e camembert. Mas para entender como o leite é transformado em um queijo, precisamos primeiro entender o que é leite. O leite nada mais é que um fluido biosintetizado pelas glândulas mamárias e é composto em sua maioria por água. Tomando como exemplo o leite bovino, que é a matéria-prima mais usada na produção de queijos, o mesmo apresenta cerca de 4,6% de lactose, 3,3% de proteínas, 3,5% de gorduras e menos de 1% de minerais. Durante a ordenha, é comum a descamação do úbero do animal e, dessa maneira, é possível encontrar células somáticas no leite. Além disso, micro-organismos presentes no úbero do animal ou ainda nas mãos de manipuladores, utensílios e equipamentos podem contaminar o leite cru. Do ponto de vista químico, o leite pode ser visto como uma solução, onde a lactose e alguns minerais encontram-se dissolvidos na fase contínua, a água, ou como uma dispersão coloidal, na qual partículas e glóbulos de gordura encontram-se dispersos na água. Também o leite pode ser entendido como uma emulsão de óleo em água, uma vez que a gordura se encontra dispersa na fase aquosa. Mas para entendermos como tudo isso vira queijo, precisamos dar atenção especial a um constituinte específico, as proteínas. São elas as responsáveis pela mágica do queijo acontecer. Cerca de 20% das proteínas do leite são constituídas pelas chamadas proteínas do soro. São essas proteínas que encontramos em produtos como whey protein ou barras de proteína para atletas. Já os outros 80% das proteínas do leite são constituídas pelas caseínas, as quais estão organizadas em uma estrutura aberta e esférica conhecida como micelo. Começando pelas proteínas do soro, essas são em sua maioria representadas pela alfa-lactoalbuminas e beta-lactoglobulinas, e em menor quantidade a albumina do soro bovino, imunoglobulinas, protease peptonas, lactoferrina e transferrina. O que as proteínas do soro têm em comum é que as mesmas apresentam uma estrutura globular ou terciária, formada por ligações de sulfeto intramoleculares. Dessa forma,
Quando essas proteínas são aquecidas em temperaturas superiores a 60 graus Celsius, as ligações de sulfeto tendem a ser desfeitas e sua estrutura terciária é comprometida. Em outras palavras, as proteínas do soro são sensíveis ao aquecimento e tendem a se desnaturar em temperaturas superiores a 60 graus Celsius. Já as caseínas são representadas pelas frações alfa-S1, alfa-S2, beta e kappa, e correspondem a um grupo de proteínas que se precipitam em pH 4,6 a 20 graus Celsius. Uma característica comum dessas proteínas é que as mesmas possuem pouca quantidade de configuração alfa-hélice e folha beta, e devido à grande proporção do aminoácido prolina, as mesmas possuem pouca ou nenhuma estrutura terciária. Enquanto as proteínas do soro são sensíveis à temperatura, as caseínas apresentam elevada estabilidade térmica. Outra característica das caseínas é que essas recebem grupos fosfatos ligados principalmente com o aminoácido serina e, em menor extensão, com treonina. Essa alta fosforilação faz com que essas proteínas também sejam conhecidas como fosfoproteínas. As frações alfa e beta são consideravelmente fosforiladas em certos resíduos, o que as tornam moléculas aptas a se ligar ao cálcio em quantidade considerável. Por outro lado, a fração kappa apresenta reduzido grau de fosforilação, o que a torna pouco sensível ao cálcio. No leite, as frações de caseína naturalmente se organizam em uma estrutura esférica conhecida como micela. A partir de agora, vamos entender as bases químicas que explicam a formação dessas micelas. Começando com as frações de alfa-caseínas, essas possuem estruturas abertas com a presença de vários sítios hidrofóbicos. Em meio aquoso, essas proteínas se associam por meio de ligações fracas ou hidrofóbicas com a finalidade de esconder ou reduzir a exposição dos sítios hidrofóbicos à água. Na sequência, temos a beta-caseína, que possui porções hidrofóbicas e hidrofílicas. Dessa forma, as frações hidrofóbicas da beta-caseína interagem com os aglomerados das alfa-caseínas, deixando a sua porção hidrofílica voltada para o solvente, no caso a água. Fazendo essas interações várias vezes, chegamos em um aglomerado de alfa-caseínas com betas-caseínas. Note que as alfas-caseínas mais hidrofóbicas ficam no interior do aglomerado, enquanto as betas-caseínas recobrem esses aglomerados, deixando a sua porção hidrofílica voltada para a parte externa. Agora chegou a vez das kappa-caseínas. A estrutura primária da kappa-caseína apresenta predominância de resíduos apolares na extremidade N-terminal, enquanto que os resíduos polares predominam na extremidade C-terminal da molécula. O domínio N-terminal é muito hidrofóbico e interage fortemente com as moléculas de caseína. Já o domínio C-terminal carrega a carga líquida negativa e fica voltada para a fase aquosa. No final dessas associações, temos uma estrutura esférica e aberta conhecida como micela, onde as alfa e beta-caseínas mais hidrofóbicas ficam na sua porção interna, enquanto que a kappa-caseína, que tem caráter anfifílico, recobre a superfície da micela, fazendo com que a mesma possua carga superficial negativa. Até aqui, dissemos que em grande parte as ligações hidrofóbicas foram as responsáveis pela construção da micela de caseína. Mas se essas ligações não são suficientemente fortes, como podemos aquecer o leite sem desfazer essas micelas? Como dissemos anteriormente, as caseínas são fosfoproteínas com capacidade de associação com íons cálcio, e essa associação é responsável pela alta estabilidade térmica das micelas. O cálcio é capaz de fazer ligações iônicas com as frações das caseínas, formando uma estrutura reticulada e estável. As regiões onde as interações caseína e cálcio são mais intensas são chamadas de nanoclusters e são representadas por pequenos pontos no interior da micela. O cálcio que fica aprisionado por ligações químicas no interior da micela de caseína é conhecido como cálcio coloidal.
Agora que já entendemos como as proteínas lácteas se dividem e se organizam, podemos ir mais além e compreender o princípio químico que faz o leite virar queijo. Anteriormente, também dissemos que a micela de caseína é recoberta pela capa caseína, que possui carga negativa em pH 7. Essas cargas negativas são responsáveis pela repulsão elétrica entre as diferentes micelas presentes no leite. Assim, quando uma micela se aproxima da outra, a carga elétrica negativa da superfície promove uma repulsão elétrica, impedindo a agregação dessas partículas. Por outro lado, se adicionarmos ácido ao leite, os íons H+ vão progressivamente neutralizando as cargas negativas e, consequentemente, reduzindo a repulsão elétrica entre as micelas. Quando o pH do leite atinge o valor aproximado de 4,6, praticamente todas as cargas negativas da micela são neutralizadas, e assim dizemos que as caseínas atingiram seu ponto isoelétrico. Uma vez que a repulsão eletrostática deixa de existir, as micelas começam a se aglomerar, levando à precipitação das mesmas. Nesse momento, dizemos que uma coalhada foi formada. Provavelmente você já deve ter colocado limão no leite e visto na prática esse fenômeno acontecer. Quando mencionamos a origem dos queijos, dizemos que as bactérias fermentadoras presentes no leite cru eram as responsáveis pela coagulação ácida das caseínas. Essas bactérias, em especial as bactérias láticas, fermentam a lactose presente no leite, produzindo o ácido lático. O acúmulo desse ácido reduz o pH do leite, o que justifica a formação da coalhada. Mas além da coagulação por ação de ácidos orgânicos, a coagulação também pode ocorrer por ação enzimática. A prova disso é que os nossos antepassados, quando armazenavam o leite no estômago de animais, havia a formação da coalhada sem acidificação. No estômago de ruminantes, em especial de bezerros, existe a enzima quimosina, que é também conhecida comercialmente como coalho. Essa enzima possui ação proteolítica e atua sobre a capa caseína. Mais especificamente, ela cliva a ligação entre os aminoácidos fenilalanina e metionina nas posições 105 e 106, respectivamente. Ao fazer a clivagem, a porção da capa caseína que carrega a carga negativa, também conhecida como oligomacropeptídeo, deixa a micela e fica dispersa na fase aquosa. De forma resumida, a consequência disso é que a micela perde a sua carga superficial negativa, o que facilita os fenômenos de agregação e precipitação das caseínas. A ação dos ácidos orgânicos ou enzimas proteolíticas sobre as micelas de caseína dão origem à coalhada. Agora, se drenarmos o soro dessa mesma coalhada, chegaremos a um produto muito próximo dos queijos que eram produzidos há 8.000 anos antes de Cristo. De forma simplificada, a produção industrial de queijos segue as seguintes etapas: pasteurização do leite, adição de sais de cálcio, coagulação do leite, corte da massa, dessoragem, salga e maturação. A partir de agora, vamos discutir cada uma dessas etapas para melhor entender o processo. A primeira etapa é a pasteurização, que normalmente consiste em aquecer o leite a 63 graus Celsius por 30 minutos. Como sabemos, o leite cru apresenta micro-organismos que podem causar doenças ou ainda acelerar a deterioração dos queijos. Assim, o principal objetivo da pasteurização é destruir esses micro-organismos e garantir que o produto seja seguro e tenha uma maior vida de prateleira. Mas aquecer o leite tem algumas consequências do ponto de vista químico, e o primeiro deles é a desnaturação das proteínas do soro. Ao aquecer, essas proteínas perdem a estrutura terciária e liberam o grupo sulfidrila, que pode se ligar às capas caseínas.
Esse tipo de interação é interessante, pois permite que as proteínas do soro precipitem juntamente com as caseínas durante a coagulação. Em outras palavras, a pasteurização pode ajudar no aumento de rendimento durante a produção. Por outro lado, a ligação das proteínas do soro às caseínas pode dificultar a ação da quimosina, fazendo com que a coagulação do leite demore um pouco mais. Mas, sem dúvida, a consequência mais importante da pasteurização é a precipitação dos sais de cálcio presentes no leite. Os fosfatos de cálcio apresentam o que chamamos de solubilidade invertida, ou seja, quanto maior a temperatura, mais insolúveis eles ficam. Assim, durante a pasteurização, esses sais precipitam, reduzindo a quantidade de cálcio presente em solução. Para compensar essa diminuição na concentração, o cálcio coloidal que fica no interior das micelas de caseína migram para fora e voltam para a solução. Como foi dito, o cálcio coloidal é de extrema importância para estabilizar as micelas, e ao deixá-las, as micelas apresentam uma estrutura mais frouxa. Isso resulta em uma coalhada mais frágil que se esfarela com facilidade e pode ser perdida durante a dessoragem. Para compensar os sais de cálcio que se precipitaram durante a pasteurização e, dessa forma, evitar a desestabilização das micelas, podemos adicionar cloreto de cálcio ao leite logo após a pasteurização para reestabelecer o equilíbrio salino. Ao mesmo tempo que o cloreto de cálcio auxilia na reposição do cálcio precipitado durante a pasteurização, os íons de cálcio podem interagir com as cargas negativas das caseínas, reduzindo as repulsões eletrostáticas. Uma vez que a reposição de cálcio foi realizada, na sequência, as proteínas lácteas são coaguladas, o que pode acontecer por meio da adição da quimosina ou coalho, ácidos orgânicos como o ácido lático ou ainda a adição de bactérias fermentadoras específicas conhecidas como fermentos. Também pode-se empregar a quimosina, ácido lático e fermento ao mesmo tempo, dependendo do tipo de queijo que se pretende produzir. O ácido lático promove uma ligeira queda no pH, o que favorece a ação da quimosina e acelera a propagação das culturas microbianas que compõem o fermento. Vale lembrar que, além de conferir o aroma, o ácido lático também é um conservante natural que irá ajudar na extensão da vida de prateleira do produto. Já o fermento, esse pode ajudar no aumento da concentração de ácido lático durante a fabricação ou ainda produzir compostos que darão aroma ou textura bem específicos ao queijo. Basicamente, o tipo de fermento a ser empregado durante a produção dependerá do tipo de queijo que se pretende produzir. Uma vez que as caseínas estão coaguladas, essas formam um gel proteico que é quebrado com auxílio de uma lira. A quebra do gel em cubos com a lira favorece a expulsão do soro. Na etapa seguinte, a coalhada é adicionada em formas perfuradas que permitem a drenagem do soro. Durante a drenagem, a coalhada é compactada, formando uma massa sólida com a aparência do queijo que conhecemos. É comum, durante a drenagem, promover a viragem dessa massa para acelerar a expulsão do soro. Finalizada essa etapa, temos o queijo, o qual pode ser salgado por espalhamento de sal na superfície ou deixado em salmoura. Se pararmos o processo nessa etapa, temos um queijo fresco com características muito similares ao queijo Minas Frescal que conhecemos. Mas, se, após a salga, colocarmos os queijos em uma câmara com temperatura e umidade relativa do ar controladas, podemos favorecer uma eliminação adicional de água por meio de evaporação. Além disso, ao longo do armazenamento nessas câmeras, os micro-organismos presentes no fermento promovem uma série de modificações bioquímicas no produto, alterando seu aroma e textura. Em alguns casos, esses fermentos podem produzir gases, levando à formação de olhaduras intencionais no interior do queijo. Agora vamos ficando por aqui, mas se tiver alguma curiosidade ou se quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente aqui pelo canal do YouTube. Até breve!